Olá, o ND de hoje fala sobre como o empreendedorismo social pode ajudar em várias causas. E hoje a gente conversa com Marta Vergini, que é coach de estudos e que resolveu dar uma ajudinha para uma criança que tem autismo. Boa noite, Marta, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Muito obrigada pela oportunidade e que seja um excelente programa. E para entender um pouco mais dessa história, a gente conversa também com Tatiana Lopes, psicóloga comportamental, que também doa o seu trabalho pela mesma causa. Boa noite, Tatiana, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo espaço de vocês. Bom, vocês duas trabalham numa única causa, é isso? Para ajudar uma mesma garotinha? Como é que funciona isso? Na verdade, ela já está há tempo, há anos na causa. Eu me engajei agora, justamente por perceber que é bem possível, pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo e disposição, ajudar uma causa maior. Então, quem está na luta pelo autista é a Tatiana há mais tempo e eu entrei agora. Então, eu que estou indo na cola dela. Como é que é esse trabalho, Tatiana? Então, eu sou psicóloga comportamental e eu sou sócia proprietária de uma clínica particular, que é o GAD, que é o Grupo de Avaliação, Diagnóstico e Intervenção. Eu trabalho com autismo já tem 11 anos, né? E o autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento, né? E ele vai colocar em déficit duas áreas muito importantes aí do desenvolvimento humano, que seria a comunicação social, que é uma integração entre a interação social e a comunicação em linguagem, e os comportamentos que tendem a ser repetitivos e restritos nos seus interesses. Só para as pessoas entenderem um pouco melhor, o autismo ele não é caracterizado como sendo uma doença. Não. Vamos pensar assim, doença tem começo, meio e fim. Catapora é uma doença, né? A gente começa, termina, tá tudo bem. A gripe é uma doença. O autismo ele é um transtorno. Né? Vamos entender que transtorno é aquilo que de alguma maneira atrapalha a nossa qualidade de vida. Então, o transtorno do espectro autismo é um transtorno que a gente ainda não tem uma causa e não temos ainda uma cura. Então, é um transtorno que vai atrapalhar, né, que vai prejudicar o desenvolvimento e a qualidade de vida da pessoa no espectro. Agora, existem vários níveis de autismo, é isso? Sim. Até o DSM-4, o DSM é um dos nossos livros bíblia aí da saúde para critérios diagnósticos, né? Então, até o DSM-4, uns 2 anos atrás, nós tínhamos tipos de autismo. Aí nós falávamos da síndrome de Asperger, né, da síndrome de Rett, enfim, transtornos globais de desenvolvimento. E hoje nós não falamos mais de tipos de autismo. Através do DSM-5 nós falamos sobre níveis de autismo. Então hoje nós falamos de autismo leve, moderado e grave. Entendendo que a gente está falando de um espectro. O que significa que nenhum autista vai ser igual ao outro autista nunca. No leve, nós vamos ter uma série de subníveis para o leve, no moderado, uma série de subníveis, no grave, uma série de subníveis, normalmente com comorbidades, com outras patologias que vêm na malinha, junto. Pode apresentar o que a gente diria, talvez, de alguns sintomas, é isso? Algumas características? Várias características, na verdade, né? A dificuldade na interação social, a dificuldade no desenvolvimento da comunicação e da linguagem, as questões de comportamento, como eu havia citado anteriormente, ou repetitivos, ou de interesses mais restritos. No caso do moderado a grave, nós temos normalmente como comorbidade a deficiência intelectual. Nós dividimos entre leve, moderado e grave pela necessidade de apoio que a pessoa vai ter. Então, se eu estou ali no critério leve, eu vou ter pouca ou nenhuma necessidade de apoio. No moderado, moderada necessidade. Nos casos mais graves, grande necessidade de apoio. Agora, como é que você acabou caindo nessa história aí? Pois é, eu sou delegada de polícia e também coach de estudos. Então, eu ajudo pessoas que querem passar mais rápido em concurso público, com as técnicas de estudo e aprendizagem. Uma das minhas alunas, a Karina, fez uma campanha na internet e me marcou solicitando ajuda, normal, aquela doação que a gente acompanha com bastante frequência nas redes sociais. E naquele dia em especial eu tinha participado de um outro programa onde 2 pessoas tinham, né, um envolvimento muito forte com a causa. Uma ajudava as crianças com deficiência e a outra com mulheres vítimas do câncer, né, da doença do câncer. E eu me senti carente de um engajamento maior. E aquele dia aquelas 2, né, moças com a mesma vida louca que eu tinha arrumavam uma oportunidade de tempo para fazer a diferença. E naquele dia que eu vi a postagem, eu falei, olha, eu acho que eu consigo ajudar. Porque eu não teria condições financeiras de pagar todo o tratamento complementar que essa criança, em especial, a filha da minha aluna, precisava. Mas o que eu pensei? E aí eu busquei na internet e vi que isso já existe, né? O empreendedorismo social. Você, com o seu trabalho,
conseguir gerar lucro, só que esse lucro não é um lucro financeiro econômico, e sim um bem para a sociedade ou para uma causa. E foi aí que eu juntei uma coisa com a outra. Eu falei, eu sozinha não consigo arcar com as despesas, mas eu consigo, com o meu trabalho, juntar um grupo de mulheres e nós, juntas, conseguimos ajudar a causa da menina Isabela, em especial, que é o meu primeiro contato com o autismo, porque eu não tive na família, eu desconhecia, de verdade, eu acho que a gente começa a se envolver mais quando a gente tem perto. Sim. Eu não tinha. Agora, conhecendo o caso da menina Isabela, eu fui buscar informações. E aí, que nós juntamos, né? Eu fiquei sabendo que eles também têm um atendimento social com essa menina, então nós juntamos forças e eu vi que é possível fazer a diferença. É possível, pelo menos, estarmos aqui já é uma prova disso. Com né? certeza. Esse movimento que começou lá atrás, na minha cabeça, fazer, né, toda essa máquina, essas pessoas, outras mulheres estão envolvidas nesse projeto para divulgar, para ajudar. Então, naquela relação ganha-ganha, todo mundo ganha. Eu estou engajada num projeto social que até então eu não estava, a menina vai conseguir o tratamento e a mulher que entrar conosco nesse projeto e conseguir ajudar também vai ganhar nessa relação. E acho que a gente não tem que esperar de cima, né? Eu sei que é um momento importante no aspecto político, mas se nós continuarmos esperando, talvez a ajuda demore muito para chegar. Então, o Brasil são os brasileiros. Então, é possível, sim, ter esse engajamento. Está na hora da gente realmente botar a mão na massa, né? Isso que a senhora falou, né, doutora? Fazer acontecer de uma vez por todas. As mangas e, de fato, fazer. Porque a gente tem várias desculpas. Não tenho tempo, não conheço, não preciso. A gente não precisa... Vai ficar redundante, mas eu não tenho por que precisar disso para poder me engajar. Eu posso ajudar, é muito bom ajudar, é muito bom fazer a diferença. Então, eu tenho satisfação em, no meu horário de folga, conseguir vir aqui, conseguir falar com ela, gravar vídeo na internet, fazer a campanha. O desafio que a gente vai falar mais à frente vai ser do meu tempo, vai ser do meu trabalho, mas o retorno de fazer a diferença na sociedade que a gente vive é muito maior. Então, eu acho que levar essa ideia do empreendedorismo social também é uma causa que é importante a gente divulgar para as pessoas. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre autismo e empreendedorismo social. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente conversa hoje sobre autismo e empreendedorismo social. E o nosso bate-papo de hoje é com Marta Virgini, que é coach de estudos, e com Tatiana Lopes, psicóloga comportamental. Tatiana, queria explicar um pouquinho melhor, a gente está falando da história da Isabela, que foi quem acabou motivando o encontro de vocês duas nessa empreitada nova aí. Como que é a história da Isabela? O que aconteceu com ela? A Isabela, ela é filha da minha aluna e ela tem 4 anos hoje e um nível de autismo elevado. É um nível grave. Nível grave de autismo. Então, ela precisa, além do tratamento que ela faz no GAD, também a ecoterapia seria um tratamento complementar muito útil para ela. Só que a mãe não tem um poder aquisitivo para arcar com essa despesa desse tratamento. O tratamento público, ele tem uma fila de espera muito grande, mais de 1.400 crianças estão nessa fila. 2 anos de fila de espera. 2 anos no mínimo de fila de espera, e esse tempo seria muito prejudicial para a menina Isabela. Então, na intenção de que ela consiga fazer o tratamento de forma particular, nós estamos fazendo esse desafio, né, onde as mulheres possam participar, doar, e assim também não é só a doação em dinheiro, ela vai ganhar algo em troca, e a menina Isabela conseguir a quantia para fazer a ecoterapia, que será tão útil para ela. Que é um tratamento complementar ao tratamento dela. Isso. Agora, existe, a gente está falando de uma mãe que buscou ajuda, conseguiu ajuda em outros lugares, né? Como é que os pais conseguem identificar se os seus filhos têm características do transtorno? Então, vamos lá, Roberto. Primeiro, quando a gente falou boa noite aqui, eu agradeci bastante vocês pelo espaço, é porque para a gente é muito importante divulgar a informação do que é o autismo. A gente estava conversando anteriormente, a entrada aqui no estúdio, queria deixar muito claro que hoje a gente tem uma incidência muito grande do quadro, né? Hoje parece que até tem aumentado o número de casos. Exatamente. Né? Até 2 anos atrás, pelo CDC, que é o controle, né, que é o Instituto de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, que nós não temos ainda um Instituto brasileiro, né, de avaliação. Então, até 2 anos atrás, nós tínhamos um índice de 1 a cada 68 nascimentos. Hoje, nós temos um índice de 1 a cada 59 nascimentos. Então, a gente pensa num quadro quase que epidêmico. E uma perspectiva? Né?
de alguns anos aumentar uma perspectiva de aumentar até 2025. E dá para a gente identificar a causa disso? Então, nós não temos, dentro do transtorno do espectro autista, nós ainda não temos uma causa, assim como nós não temos uma cura. Nós temos fatores que predispõem o transtorno, facilitadores do desenvolvimento do transtorno. Então, o principal deles ainda é o fator genético, né? Alguém que já tenha o transtorno do espectro autista na família ou alguma questão de transtorno da saúde mental é um fator, um predispositor aí importante. De causas fisiológicas aí, ou sociais, nós temos alguns fatores importantes também. A idade dos pais avançada, não a da mãe, a do pai, mais significativa, aliás, né, que é uma diferença na questão de outras questões de transtornos da saúde mental. Exatamente. Também. A drogadição na gravidez, o tabagismo, a utilização de uma medicação chamada ácido valproico, que é uma medicação normalmente utilizada para convulsão, né? E ele é um estabilizador de humor. Pela mãe ou pelo pai? Pela mãe. Pela mãe. Isso. Aí são alguns fatores que predispõem o transtorno, mas a gente não pode afirmar que necessariamente é decisivo, olha, utilizei, vou desenvolver o transtorno, ou tive algum transtorno de saúde mental na família, vou desenvolver o transtorno, mas são fatores facilitadores do desenvolvimento. Como a gente ainda não tem uma causa fixa, nós ainda não temos uma cura, né, em relação ao transtorno do espectro autista. Então, uma vez no espectro, nós não saímos no espectro, nós evoluímos com o atendimento, por isso que a gente busca com tanta garra aí o atendimento para a Isa, porque a Isabela ela está numa idade muito promissora do desenvolvimento, né? Se a gente falar, ela tem? 4? Ela está com 4 anos, né? Então, vamos falar por neuroplasticidade, aí, a nossa capacidade do cérebro de se modelar conforme receber estímulo. Quando a gente recebe estímulo adequado, numa idade mais precoce, a gente tem um favorecimento aí da evolução. Mas eu falei e não respondi a sua pergunta. Eu perguntei as características, né? né? Dificuldade no contato visual, uma característica importante. O desenvolvimento tardio da idade? fala. Olha, é que o autismo, como ele é um espectro e é um transtorno da saúde mental muito complexo, nós temos 2 características importantes nessa questão. Nós temos dentro do autismo típico aí a questão da apresentação da dificuldade logo na primeira infância, aí nos primeiros meses, primeiro ano de vida, a gente já tem características importantes, que aí seria a dificuldade no contato visual, o desenvolvimento tardio da fala, a criança muito rígida ou muito amolecida ao colo, o não contato na mamada com a mãe, a criança que é realmente muito chorosa e você não consegue distinguir o motivo do choro. Aí entrou na escolinha aquela criança que vai ter mais dificuldade em fazer amigos, ou que normalmente tem uma sensibilidade maior, que vai fechar o ouvidinho, que vai fechar o olhinho numa luz mais redundante, né? Essas são características pertinentes que a gente vai começando a perceber que está destoando do desenvolvimento típico. Em um dos times, né, no desenvolvimento do autismo típico. Nós temos uma outra característica que é pertinente ao espectro e muito importante, que é aquela criança que teve um desenvolvimento padrão típico, desenvolveu fala, fazia contato visual, aí chegou a uns 3, 4, mais tardar 5 anos de idade, ela tem um retrocesso. Pode existir caso Exatamente, assim. nós temos um retrocesso no desenvolvimento, que também é um quadro, né, uma característica sintomática do transtorno. Tanto é que entrou aí uma vertente muito equivocada, é importante citar que é uma vertente muito equivocada, que cita-se que a vacina é uma das causadoras aí do desenvolvimento do transtorno. Sim, a vacina, muita gente tem medo de dar não vacina por é, conta disso. E né? vamos escrever isso em letras garrafais, onde nós pudermos. A vacina não é uma causa do transtorno do espectro autista, então vacinem as suas crianças, é importante. A gente está vindo com um quadro epidêmico seríssimo de doenças que já foram erradicadas pela falta da vacinação. Então, a vacina não é um quadro que desenvolva, um aspecto, na verdade, que desenvolva o espectro autista. Isso é um fato muito importante. Muito Colocar importante. a caderneta de vacinação em dia. A gente acabou de vir de uma campanha agora de poliomielite, sarampo. Importante a vacinação das crianças de uma forma geral, né? Com certeza, não é um fator que favoreça o desenvolvimento do transtorno do espectro. E segundo a gente tem a informação, até 2025... Se continuar nessa progressão... Dentro da avaliação do CDC... Avaliação, a cada 2 crianças, uma
vai nascer dentro Agora do você espectro. falou de um caso, por exemplo, que a criança ela vem se desenvolvendo de uma forma normal, entre aspas, e depois típica. existe esse retrocesso 4, 5 anos. Existe algum fator que desencadeie isso? Ela já tinha esse transtorno antes ou ela adquiriu depois? Não, ela já tinha o Sempre transtorno teve. e ela começou a apresentar, então, esse retrocesso, né, essa parada, essa estagnação e retrocesso das habilidades é uma característica sintomática, é um sintoma do espectro autista. Né? Então, ela já tinha o espectro e ela começou a apresentar as características nessa idade. É uma das situações. Então, vamos lembrar sempre, a gente está falando de um espectro. Quando a gente fala de um espectro, a gente está colocando aí que um autista vai ser sempre Várias diferente de outro. né? Nós temos uma série de variáveis. Por isso que dentro dos transtornos da saúde mental, o autismo ele vai ser sempre o mais complexo, o mais importante de ser estudado e o mais importante de ser divulgado. Né, eu escuto muito, a gente trabalha, eu atendo autista há 11 anos, né, a nossa clínica atende autismo há 4 anos, nós somos profissionais especialistas na área. Nós temos a Isa, que a Isa fazia atendimento conosco, o atendimento referente ao espectro autista, ele é um atendimento realizado por profissionais especializados. Então, é um atendimento que tem um custeio alto. Né? A Isa ela fazia atendimento conosco na terapia ocupacional, ela fazia intervenção precoce em terapia ocupacional e ela parou o atendimento porque ela não conseguia mais custear. Então, hoje ela faz atendimento conosco através das vagas sociais que nós oferecemos. Ela está conosco num atendimento não tarifado. Agora, a gente está falando de um diagnóstico difícil de ser feito, porque a gente está falando de várias variáveis, né? Agora, qual é o profissional que deve ser procurado a partir do momento que os pais desconfiam que deve ter alguma coisa diferente com o seu filho? Que profissional ele deve procurar? O neurologista é um profissional muito importante dentro da saúde, né? Dentro dos profissionais da saúde. E a equipe inter ou multidisciplinar é de extrema importância. Na nossa clínica, na verdade, nós recebemos muitos casos ainda não fechados, que o neuro encaminha para a gente, o neuropediatra, normalmente nós temos profissionais significativos na área, bem importantes. E aí nós, como equipe interdisciplinar, né, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fazemos uma avaliação e um rastreio muito sério, não só em um momento de consulta, mas nós fazemos um rastreio pedindo para essa família todas as informações da primeira infância, foto, vídeo, fazemos pelo menos 3 questionários de intervenção com nota de corte para verificar se a criança está ou não está no transtorno, para fecharmos essa hipótese diagnóstica, devolver essa criança junto com esse laudo para o médico e aí o corpo médico corrobora. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre autismo. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre autismo e empreendedorismo social e o nosso bate-papo é com Marta Vergini, que é coach de estudos, e com Tatiana Lopes, psicóloga comportamental. Tatiana, a gente estava falando sobre a questão do autismo. Como é que você vê as políticas públicas para esse setor? Olha, eu te agradeço muito a pergunta, porque é muito pertinente a gente conversar a respeito. Né? Eu estava dando uma palestra agora, ministrei uma palestra no sábado, com um grupo de pais muito fortes. E aí, eu vou ter que citar, né? O governo ele tem aí poucas boas ideias em relação ao que são as políticas públicas importantes para a defesa do deficiente, né, no geral, e para a defesa do autismo especificamente. Né? Então, quem luta por esses direitos hoje? São os pais. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, Roberta, né, quando o pai recebe um diagnóstico, é um luto, é uma morte. Né? Você pegar aquela criança, a expectativa que você tem de um filho, né? Exatamente, e encarar agora o filho que você tem. São questões tão diferentes, pensa, é uma dor. E o que é muito impressionante, que vale a pena colocar, é o quanto esses pais trabalham com essa dor. Porque eles não ficam lá vitimizados, eles transformam essa dor em ação. Olha que bacana. Isso que é importante, né, doutora? Porque Exatamente. Às vezes muitos pais, com medo do diagnóstico, não procuram ajuda. E aí quem acaba sofrendo é a própria criança que não tem assistência. E a família né? Então, inteira, eu acho que quanto antes tiver essa busca e esse diagnóstico, com certeza, mais ajuda essa criança consegue ter, né? Mais assistência, uma qualidade de vida melhor. E vamos lembrar, eu fui diagnosticada adulto, eu tenho possibilidade de desenvolvimento? Tenho. Eu fui diagnosticada na adolescência? Tenho. Qual a melhor idade? Primeira infância. Quanto antes. O quanto antes, quanto melhor eu receber estímulo, mais rápido eu me desenvolvo. Agora, falando das políticas públicas, hoje foram os grupos de pais, aqui em Santos cabe citar, né, na Baixada Santista nós temos 2 grupos militantes e muito importantes de pais, que é o Acolhe Autismo e o Grupo Gama.
né? São dois grupos muito importantes e super envolvidos na política pública, né? O Grupo Acolhe Autismo, aí, com toda a militância, conseguiu a conquista da Clínica Escola, que nós teremos aí um atendimento para o autista especializado via pública aqui em Santos, que é uma grande vitória. Em nível nacional, nós temos aí uma grande luta de paz, encabeçada pela Berenice Piana. Então, hoje nós temos a Lei Berenice Piana, que garante ao autista a inclusão como deficiente, porque nós não tínhamos, né? Porque nós não temos um quadro motor de comprometimento. Temos apenas se existe uma comorbidade, que aliás é o caso da Isabela também, que nós temos um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor como comorbidade. Mas hoje nós temos os direitos do Estatuto dos Deficientes, o que significa que nós podemos ter a carteirinha de identificação, que hoje já foi aprovada municipalmente. E isso ajuda os pais numa questão, por exemplo, no supermercado, é isso? Em várias. O autista não tem tolerância à frustração e não tem tolerância ao tempo de espera. Como é que eu vou ficar na fila do supermercado? Então, isso acaba ajudando, né? Agora, doutora Marta, vamos explicar um pouquinho como é que é esse empreendedorismo social e como é que as pessoas podem ajudar nessa questão da Isabela. Perfeito, perfeito. Na verdade, a ideia foi, como sozinha eu não consigo, juntas somos mais fortes. Eu sou coach de estudos, mas tenho uma formação de coach e sou mulher. Então, a ideia foi, vou juntar um grupo de mulheres que tenham a mesma intenção de querer ajudar a menina Isabela, só que elas não vão apenas ajudar com o dinheiro. O meu trabalho vai fazer com que essas mulheres participem de um desafio. Então, estarei com essas mulheres por 21 dias, ajudando-as a conquistar um objetivo que, de repente, sozinha ela não conseguiu ainda. Sabe aquela dieta que vai começar na segunda, voltar para o inglês, parar de fumar, atividade física? Então, o grupo tem um poder, né? Tem um poder muito forte. Então, nós, juntas, com as técnicas de coach que eu irei aplicar dia a dia, terei um encontro no início para passar das regras do desafio e cada mulher definir qual é o seu, 21 dias de acompanhamento e, no final, um encontro presencial para a gente ver se realmente conseguiu, né? Então, ir emagrecer, vamos lá subir na balança, ver se conseguiu mesmo, atividade física, enfim. É uma troca, todo mundo ganha. Então, a mulher que tiver interesse, quiser ajudar a causa da menina Isabela e também quiser contribuir, é só entrar no site donadomundo.com.br. Lá tem um botão do nosso projeto social, clica e deixar bem claro, a vaquinha, o dinheiro não vai nem passar por mim. A minha contribuição é o meu trabalho nesse um mês quase com essa mulher, com esse grupo de mulheres. O dinheiro vai totalmente para a Isabela, para custear o tratamento que ela precisa. Então, é um trabalho onde todo mundo ganha. A Isabela, eu, que vou, enfim, fazer o meu empreendedorismo social, que eu sempre tive essa vontade, e a mulher que vai ajudar a Isabela e também conquistar o objetivo que não conseguiu ainda. É isso aí, a gente espera então estar ajudando a Isabela e tantas outras famílias que sofrem aí nessa luta com o autismo. Muito obrigada, doutora Marta, muito obrigada, doutora Tatiana. Muito obrigada pelo espaço aí, para que a gente possa divulgar uma causa que é tão importante. E que eu agradeço de coração e que se a mulher sentir que ela pode contribuir, seja financeiramente ou não, o seu trabalho pode fazer a diferença também. Então, que ela plante a sementinha de tentar ajudar a sociedade. Isso aí, o ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.